Vamos lá então. Nossa série é Puro e Simples e hoje nós vamos trabalhar um tema que já está aqui na tela. É um tema que está cada vez mais extinto do mundo cristão. Não é com arrogância que eu falo essas coisas, de dizer que existe um evangelho falso, existem princípios que estão se perdendo. Não é. É a realidade. Você não vê mais o tema pecado sendo trabalhado. E eu quero te mostrar aqui alguns argumentos e algumas provas de como isso realmente acontece. Eu nunca vou me esquecer uma vez de uma pessoa, muito tempo atrás, acho que foi aqui em Livramento, uma pessoa que frequentava aqui na igreja, e ela falou assim para mim: pastor, eu vou sair da igreja porque o senhor não prega coisa boa. Nunca vou me esquecer disso. Naquele dia eu tive a certeza que eu estava indo para o caminho certo. O senhor não prega coisa boa, pastor. Nunca tem uma mensagem de prosperidade para mim. Nunca tem que as coisas vão dar 160 graus na minha vida. O senhor prega sobre arrependimento, pecado. Isso aí não é de Deus, não. Bom, desculpa, mas a gente vai destacar aqui princípios que são fundamentais no Evangelho. Não tem como você falar sobre o Evangelho se você não falar sobre pecado. Não tem. Digamos que é o início de tudo. O início de tudo para nós. Então, não tem. É impossível nós querermos conhecer o Evangelho sem tocar nesse assunto. O que nós vemos quando nós vamos ler e estudar acerca do pecado e o pecado na nossa sociedade, nas nossas igrejas, eu destaco aqui uma citação que vai trazer C.S. Lewis e D.A. Carson. Olha só o que diz aqui. Na Inglaterra do século XX, C.S. Lewis explicou: a barreira que mais encontro é a falta quase total de algum senso de pecado em meus ouvintes. Para você que não sabe o que é C.S. Lewis é um escritor clássico, tá? Presente não só no mundo cristão, mas no mundo. Ele está presente no mundo. Ele foi o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. E ele fala aqui de um senso de pecado que ele não via mais. Ou seja, quando ele ia falar sobre pecado para a sua plateia, ele via que as pessoas não sabiam mais o que é pecado, não sabiam. Sabe qual é o mais impressionante? Eu fui pesquisar quando que o C.S. Lewis morreu. Ele morreu em 63. Então, C.S. Lewis já destacava o desaparecimento do pecado antes dos anos 60. Você tem noção do que é isso? D.A. Carson, ele é simplesmente o maior especialista no Novo Testamento que nós temos. É vivo ainda, graças a Deus. Siga assim. Afirmou que o aspecto mais frustrante de pregar o Evangelho em universidades é o fato de, no geral, os alunos não terem noção de pecado. E aí ele destaca que eles sabem pecar muito bem, mas não conhecem a natureza do pecado. Então, a visão desses dois homens aqui é num contexto de sociedade. Está cada vez mais difícil você ver o conceito de pecado sendo falado por aí. Universidades, no trabalho, na sociedade. Você perguntar hoje em dia, e talvez as pessoas respondam que não sabem o que é pecado. E não tem nenhum interesse por isso. E como o D.A. Carson falou, as pessoas querem pecar mesmo. Elas não querem saber se é errado, o que é certo, né? Bom, então,
O que assusta não é ver o desaparecimento desse consenso, né, desse conceito de pecado no mundo. O que assusta é que esse conceito de pecado tem sumido dentro do nosso meio cristão. É isso que assusta. Então, o Jerry Bridges ele vai dizer aqui algumas coisas. Olha só. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas de nosso meio. As pessoas, por exemplo, não adulteram mais, elas têm casos. Os executivos não roubam, eles cometem fraude. Então, além do pecado estar desaparecendo, a maldade dele, o teor dele ser algo ruim para nós, tem diminuído, abrandado cada vez mais. Isso aqui eu achei muito interessante. As pessoas, quando vão dizer que pecaram em algum sentido, por exemplo, elas não falam, eu adulterei. Não, eu tive um caso. É como se elas quisessem tirar o peso do pecado que elas cometeram. Isso é muito atual. É muito presente. Eu já tenho visto essas palavras aqui no contexto cristão. Olha, talvez mais raro eu ouvir assim que fulano adulterou. Fulano pisou na bola. Fulano tem um caso, né? Deu uma escapadinha, né? Pulou a cerca, né? Roubar. Não, as pessoas não roubaram, não. É mais chique falar, não, foi uma fraude. Então, o peso do pecado tem desaparecido também, dentro do nosso meio. Então, Jerry Bridges ele destaca isso, que até no nosso palavrear, no nosso jeito de falar, nós temos amenizado aqui o poder do pecado. Ele fala também que o conceito de pecado, ele faz uma pergunta, o conceito de pecado também desapareceu do nosso meio? Não, não desapareceu. Contudo, em muitos casos, ele foi redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes, como aborto, homossexualismo, assassinato, ou os famosos crimes do colarinho branco do mundo corporativo. O que D.A. Carson está dizendo, que o Jerry Bridges está dizendo aqui? Que o que tem acontecido no meio cristão é que a igreja tem se preocupado com o pecado do mundo e tem esquecido da presença do pecado nas suas próprias vidas. É lógico, é óbvio que todos esses pecados aqui são pecados. Aborto, homossexualismo, tudo isso aqui é pecado. Só que o que você vai esperar de um mundo que já és do maligno? O problema é que nós temos, muitas vezes, como igreja, nos preocupado com o pecado das pessoas, dos ímpios, e esquecendo do pecado que habita em nós. É como se quem de fato peca é quem está perdido. É como se o crente fosse um santo, na perspectiva que não comete mais pecado. E isso é errado. E até Jesus vai dizer lá, né? Isso é, não olhe para o cisco no olho do outro e se atente à trave do seu olho. O que Jesus está querendo dizer com isso? Cuide do pecado que habita em você e pare de ficar procurando pecado na vida dos outros. Você vai achar. Mas você precisa mesmo é achar o pecado que habita aqui dentro. E ele vai terminar aqui dizendo que em muitas igrejas o pecado foi abrandado para não ofender os presentes. Isso é muito comum, triste isso. Não se fala mais de pecado porque o pecado, a igreja tem se conformado com alguns pecados. Então, para não cutucar, para não confrontar, os pastores não têm falado mais sobre pecado, porque ele não quer constranger o irmãozinho, não quer constranger a irmãzinha, entendeu? E nós temos vivido aí, né, o good vibes, né, que tipo assim, o importante é a pessoa estar de bem com ela mesma, não é assim?
Não é isso que a palavra de Deus vai dizer acerca do pecado. E para terminar essa parte com o nosso amigo aqui, ele vai dizer assim: nós, os cristãos, costumamos usar a cultura moral do meio em que vivemos para avaliar nosso caráter e conduta, como nosso padrão moral, moralmente. Aí que eu me confundi todo aqui. Como o nosso padrão moral normalmente é mais alto do que o da sociedade em geral, é mais fácil nos sentirmos orgulhosos de nós mesmos e pressupormos que Deus sente a mesma coisa. Assim deixamos de considerar a realidade do pecado que continua habitando em nós. Explicando um pouquinho mais o que já está claro aqui. Nossa, como o mundo está feroz. Como o mundo tem pecado demais. Aí você olha o pecado do mundo e olha para o seu pecado, como ele é seu, ele é bem menor que o pecado do mundo. Aí você então acha assim, bom, eu acho que Deus deve estar mais bravo com o pessoal que está lá fora do que com o meu pecadinho aqui. É isso que ele está falando aqui. Nos preocupamos com o pecado flagrante, pecado vindo daqueles que não têm senso de justiça, não têm senso de agradar a Deus, ou seja, é normal que pequem mesmo, e pequem cada vez mais, mas nós temos nos conformado com essa situação e achamos que não estamos ofendendo a Deus com o nosso pecadinho. Mas não está incomodando ninguém, está aqui quietinho. É muito comum eu ouvir, e isso eu quero que você entenda já, você entenda essa cultura. É muito comum, por exemplo, eu ouvi um exemplo num livro, não sei se foi nesses que eu li, de um pastor dando um exemplo que ele pediu para um grupo de homens orar pela vida espiritual da igreja. Isso é muito comum nós fazermos. E aí, cada um daqueles homens orou, e todas as orações eram nessa temática assim: Deus, esse mundo está muito feio, esse mundo está terrível, nos livra desse mundo, age na vida desses pecadores. Todas as orações estavam preocupadas com o pecado de fora. Nenhum deles orou pela vida espiritual e pelos pecados dos irmãos da comunidade. Aí no final, esse pastor, ele viu isso, ele se deu conta do que estava acontecendo ali naquele momento de oração, e ele orou assim: ó Deus, perdoa cada um de nós aqui, porque nós somos muito pecadores. Perdoa o nosso pecado. Cuida do coração da tua igreja. Então, nós temos uma facilidade em ficarmos preocupados e acusarmos o pecado que está no mundo e esquecemos dos pecados que estão habitando no nosso coração. E o livro esse, Pecados Intocáveis, ele traz uma lista de pecados que nós não tocamos. É como se nós, pela nossa vontade, pela nossa disposição, nós elegêssemos alguns pecados que nós não devemos cometer, e os outros nós mesmo meio que passamos a mão. E a lista que ele faz aqui, olha só, para você já começar a destacar aí, eu quero que você reflita, e o objetivo hoje aqui é que você dê nome aos seus pecados. Não fica pensando aqui, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Nossa, eu vou mandar para fulano, eu vou mandar para ciclano. Nossa, olha só, Jesus tem que falar com ele. Meu amigo, minha irmã, fala com a esposa, fala com o esposo. Meu amigo, minha irmã, preste atenção. Deus está falando com você. Amém? Receba? Impiedade, ansiedade e frustração, insatisfação, ingratidão, orgulho, egoísmo, descontrole, impaciência e irritabilidade, ira, ervas daninhas da ira,
Eu até botei elas aqui, ó, ressentimento, amargura, inimizade, hostilidade, ódio, discórdia, mania de julgar, inveja, ciúme e pecados afins, pecados da língua e o mundanismo. Isso aqui é uma classe de pecados que nós não queremos tocar. Achamos que isso não é pecado, eles não devem ser confrontados. E entrando já um pouco mais nesse conceito bíblico, desde o mundo grego-romano e alguns teólogos, eles traduzem o pecado como errar o alvo. Isso é clássico. Se você vai estudar teologia, você vai ler um livro que fale sobre pecado, você vai ver esse conceito. Se você for estudar a origem da palavra grega, que diz que surge o pecado, né, traduzida como pecado, na sua origem, literalmente, é errar o alvo, errar a marca. O que significa isso? Quando nós pecamos, nós estamos indo para o lado contrário. Ou seja, além do pecado ser uma afronta a Deus, ser uma rebeldia a Deus, uma desobediência a Deus, é você ir ao contrário da vontade de Deus. Deus quer que você vá para cá e você vai para lá. Pecado é errar o alvo. Quando nós nascemos de novo, quando nós encontramos a Jesus, meus irmãos, temos os nossos pecados perdoados, ganhamos uma nova vida, nós ganhamos também princípios, nós ganhamos um novo motivo para viver. E o nosso motivo para viver é adorar a Deus. Então nós temos princípios que fazem parte da vida do crente, da vida do discípulo de Jesus. Saiba disso. A palavra de Deus está permeada de princípios que fazem parte da identidade do cristão. Um dos filmes mais recentes que eu olhei é o Air. Eu achei muito interessante. Esse filme é um filme bem legal para olhar, não tem bobagem, não tem nada. Ele é uma história real que conta o início da parceria da Nike com o Michael Jordan. E essa parceria revolucionou o mercado. A Nike era a terceira potência no consumo de tênis, artigos esportivos. Depois que ela fez a parceria com o Michael Jordan, ela é a Nike que temos hoje. Ela cresceu. Assista o filme que você vai entender melhor. Mas o que eu achei interessante no filme é que em toda parte do filme eles davam um destaque aos princípios da Nike. O que são os princípios da Nike? São princípios que caracterizam o jeito de ser Nike, o estilo Nike, o jeito de ser empresa, o jeito de fazer negociações. E um princípio que mais me chamou a atenção, que é o primeiro, nosso negócio é a mudança. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles mudaram a maneira de negociar. Eles mudaram o mercado. Eles tiveram sucesso porque eles foram fiéis a seus princípios. Cada parte do filme você vai ver lá, se você olhar. Eles destacam princípio 1, princípio 2, princípio 3. E o legal é que eles fazem o casamento perfeito, e o filme é sempre romantizado, né? Como se em cada parte da negociação eles estivessem honrando um princípio. Onde eu quero chegar com isso? Nós, como discípulos de Jesus, nós temos princípios a serem vividos, honrados, que fazem parte da nossa maneira de viver. O discípulo de Jesus deve honrar os princípios que ele deu, a maneira que ele nos deu para vivermos. Quando nós negamos esses princípios, ou vamos de encontro a esses princípios, nós estamos errando o alvo e nós estamos cometendo o quê? Pecado.
Entenda isso. Às vezes nós temos uma ideia de pecado muito bobinha. Mentir é pecado. Não mente que mentir é pecado. A gente transforma no pecado em coisinhas bobas. Não dizendo que a mentira é boba, mas a gente diminui ele, como se fosse um simples legalismo. Irmãos, pecado é ir de encontro à vontade de Deus na nossa vida. Eu quero transformar, quero que você entenda isso em algo prático. Eu escrevi um textinho aqui que eu quero que vocês entendam um pouco do que é negligenciar a vontade de Deus e os princípios de Deus na nossa vida, no dia a dia, na vida real. Eu quero me direcionar aqui aos homens. Homens, nós pecamos quando nós negligenciamos o cuidado com a nossa esposa e filhos em prol dos prazeres e interesses egoístas. É quando nós deixamos de viver e ensinar a palavra de Deus para nossa esposa e filhos. Estamos tão vidrados em nossas conquistas que esquecemos de servir a igreja de Cristo com disposição e excelência. E esquecemos de levar a nossa família até Jesus e de sacrificar os nossos sonhos para viver a vontade de Deus. São princípios. Essa é a vontade de Deus para os homens. Se você é homem, saiba que isso aqui é Bíblia. Deus exige de nós o quê? Sacrifício. Mulheres, vocês pecam quando não são submissas a Deus e aos seus maridos. Quando usam do desrespeito, às vezes de manipulação, e manipulação muitas vezes sórdida, para terem os seus desejos e vontades atendidas. Mulheres, se sabem qual é a característica da mulher virtuosa, da mulher sábia? É a mulher que edifica o seu lar. Não é a mulher que bota fogo no lar. É a mulher que preza pela paz. É a mulher que usa do perfume de Deus dentro do seu lar. Jovens, vocês pecam quando negligenciam os conselhos de Deus para as suas vidas. Quando gastam o seu tempo em busca de impérios, prazeres e benefício próprio. Perdem de viver e construir bases sólidas em Cristo, para viverem a ilusão do pecado. Quando nós fazemos isso, nós pecamos. Nós pecamos para todos nós quando deixamos que o mundo nos absorva em suas ideias, ideologias e damos as costas para o Evangelho. Pecamos quando deixamos de lado o amor ao próximo, a generosidade, o perdão, o domínio próprio, a pacificação de contendas, a igreja e a sua missão, esquecemos a missão do reino de Deus. Estava falando com alguns homens hoje, que estão sendo treinados aí para o presbitério, e uma palavrinha que surgiu hoje, é uma palavrinha que está em alta hoje, e deve ser o nosso próximo tema, semana que vem. E a palavrinha sumiu da minha cabeça. Ambição. Ambição. E eu estava falando para ele o seguinte, gente. A gente tenta transformar a ambição numa coisa boa. Mas procure, você não vai encontrar a palavra ambição na Bíblia. O conceito de ambição na Bíblia. Vai de encontro a muitos princípios bíblicos. O que você vai encontrar é generosidade. Ambição você não vai encontrar. Eu vou te provar semana que vem. Pecado é um desprezo à palavra do Senhor. Olha só o que acontece lá em 2 Samuel 12, do 9 ao 10. Quando Davi é confrontado acerca do seu pecado.
porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. O pecado tem as suas consequências, e Davi experimentou essas consequências muito bem. Só que eu quero destacar aqui a palavra desprezo. Davi desprezou a palavra de Deus e mais, ele desprezou o próprio Deus. Tratou Deus como algo insignificante na sua vida. Quando nós pecamos, nós estamos desprezando o próprio Deus. Estamos dizendo para Deus: você não tem valor, você não vale nada, porque eu não quero a sua vontade, eu quero a minha vontade. Pecado é sério, gente. Por isso que ele tem que ser lembrado. Se você acha ainda que pecado não tem importância na nossa vida, eu quero que você saiba que Romanos 4:25 mostra ali o motivo da cruz. Cruz essa que você ama tanto, cruz essa que você é grato. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, não os pecados dos outros, pelos nossos pecados, e ressuscitado para a nossa justificação. Foi o pecado o motivo da cruz. Nós pecamos, nós afrontamos Deus. Já sabemos a história. Justificação. Por que justificação? Porque Deus é justo e amoroso. Ele precisava condenar, ele precisava, porque a lei, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Só que ao invés de nós estarmos naquela cruz, termos a ira de Deus sobre nós, a morte eterna sobre nós, Jesus foi lá para a cruz, por conta dos nossos pecados. Você viu como o pecado é sério? Pecado não é brincadeira. Até aqui nós vimos que pecado é desprezar a Deus. Foi o motivo da morte de Jesus. Agora eu te faço a seguinte pergunta: se pecado é tudo isso, por que nós insistimos em viver uma vida de pecado? Se você quer abrir a sua Bíblia, agora é a hora. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos 6. Nós vamos ler do 10 ao 14. Paulo aqui vai falar sobre o pecado, e Paulo vai falar aqui sobre a influência do pecado nas nossas vidas. Ele vai reforçar, depois em casa, você leia todo Romanos 6. Aqui eu só destaquei aqui o que é mais importante para nós aqui. Diz assim: quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, ao invés disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus.
O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Amém? Eu destaquei aqui onde aparece a palavra não e aonde tem como ênfase o pecado. Eu quero te lembrar o seguinte: Jesus ali na cruz, ele fez uma coisa muito importante para nós. Está ali no comecinho do texto. Ele quebrou o poder do pecado. Ele justificou a nossa vida, ou seja, aquele que crê não irá perecer, terá a vida eterna. Ele tirou a consequência do pecado na nossa vida. E ele também ali na cruz tirou o poder do pecado sobre a nossa vida. Ou seja, nós ainda continuamos pecadores, lutando contra o pecado. Esse texto aqui está falando que há uma luta entre a carne e o espírito. Nós estamos lutando contra o pecado que habita em nós. Esse texto está falando disso, dessa luta. Só que ele está também nos dizendo o seguinte, que Jesus, ele morreu na cruz, ele tirou o poder do pecado. Ele está dizendo o seguinte: por Jesus ter feito isso, é possível você vencer o pecado. Não pelo seu mérito, mas pelo que Jesus fez lá na cruz. Então você não precisa justificar o fato de estar vivendo escravo ao seu pecado, ou tentando justificar o seu pecado, ou racionalizando ele. Como que a gente faz isso? Não dá, pastor, não dá, não consigo abandonar o pecado porque a carne é fraca. Quem nunca ouviu isso ou falou isso? Nossa, o pecado, ele é... Pastor, ele é poderoso demais. Ele pode ter o seu poder, mas o seu poder, ele foi quebrado na cruz. Ele foi quebrado na cruz. Entenda isso. Recentemente, um colega pastor me contou uma historinha ele não sabe se isso é verdade, mas mesmo assim ele contou. E serve para ilustrar uma coisa. Ele disse que numa igreja um rapaz foi dar o testemunho na igreja. E aí ele tinha sido resgatado por Jesus de pecados bem flagrantes, pecados do submundo. Você sabe muito bem que tipo de testemunho que eu estou dizendo, né? Foi tirado das trevas. Aí diz que lá na hora de dar o testemunho ele falava assim: irmão, vocês não sabem a vida que eu tive. Pense na pior história possível. Eu vivia nas drogas, eu fumei, eu cheirei de tudo. Eu vivia alcoolizado, eu não bebia água, eu só bebia canha. E eu só me injetava, era uma desgraça. Eu saía com tudo que é mulher e deixava minha mulher em casa. A minha vida era uma desgraça. Aí de repente diz que ele parou, baixou a cabeça, falou assim: pastor, Satanás é sujo demais. Me bateu uma saudade. Às vezes nós agimos da mesma maneira. Entenda, Jesus morreu na cruz para você não viver pecando. Porque o pecado, ele te seduz. O pecado, ele te ilude. O pecado, ele te dá um prazer. O pecado, ele quer te levar para a morte. E ele quer que você não faça a vontade de Deus. Por isso que Paulo vai falar aqui, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Há um contraste aqui. Paulo vai falar duas coisas. Ele está dizendo, não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo. Depois ele vai dizer aqui, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado.
Quando o pecado reina na nossa vida, nós nos tornamos um instrumento do mal. É isso que Paulo está falando aqui. Nós estamos a serviço do pecado. Somos seus súditos. Ele fala assim, não faça isso, porque o pecado não é mais o seu senhor. Então não obedeça a ele. Aí depois Paulo vai destacar coisas boas. Lembre-se, nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo habita em nós. Estamos vivos por conta do sacrifício de Jesus. Entreguem-se inteiramente a Deus. Não sirvam com o seu corpo ao pecado. Sirvam a quem? A Deus. Ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Lembre-se que nós estamos aqui por conta da graça de Deus. A lei nos condenava. Jesus cumpriu a lei, pagou o preço dos nossos pecados na cruz e agora nós vivemos sobre a sua graça. John Newton, ele vai dizer que eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Você pode ter o pecado que for, você pode estar aí com pecados intocáveis, sinistros, mas não esqueça que nós temos um grande Salvador. Amém? E interessante que esse livro dos pecados intocáveis, ele vai mostrar os pecados, ele vai falar sobre cada um deles, e ele vai dar ali uma sugestão, um caminho para você lidar com o pecado. Você precisa travar uma guerra contra o pecado. Há uns 2 anos atrás, eu acho que na igreja, ou mais, nós fizemos uma série aqui que era Guerra ao Pecado. Porque nós consideramos o pecado uma coisa séria. Às vezes, nós somos seduzidos a querer tanta coisa nessa vida, a almejar tanta coisa, a gente esquece aquilo que o Evangelho nos aponta para nos preocuparmos. E uma das coisas que o Evangelho diz que deve ser a nossa preocupação, a gente acabou de ler, é o pecado. A gente precisa lidar com ele. A gente precisa, em nome de Jesus, exterminar pecados da nossa vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que vem de fora para dentro. Nossa, o mundo está terrível. Preciso defender a minha casa. E a gente esquece que o pecado está onde? Aqui dentro. Use o Evangelho. Você precisa, a cada dia, revisitar o Evangelho. O que o Evangelho nos ensina acerca do pecado? Que ele foi vencido. Que Jesus ele tirou até o peso da morte, da condenação, da culpa. Ou seja, você está lidando com algo que já foi vencido. Ele tirou o poder que impedia de nós vencermos essa batalha. Lembre-se disso. Faça a sua parte, tenha a sua responsabilidade, mas ao mesmo tempo saiba que nós dependemos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Precisamos colocar os nossos pecados na presença de Deus. Clamar que Deus transforme a nossa vida. Tire pecados da nossa vida. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Nós oramos, dependemos, mas nós agimos naquilo que está ao nosso alcance. Eu sempre falo com jovem e adolescente, eu dou um exemplo
bem clássico, assim. Sempre adolescente e jovem perguntam, a maioria as mesmas coisas. E aí uma das coisas que às vezes pergunto é por que boate é pecado? Ou se boate é pecado. Eu sempre falo assim, olha, meu amigo, boate não é pecado. Se eu disser que é pecado, você ir numa boate não é pecado. Você pode ir numa boate, não tem problema. Só que não convém. Porque o fato de você ir numa boate não é pecado, mas você vai se colocar em um ambiente de pecado. Então você está sendo irresponsável. Porque numa boate, o que você vai ter lá? Você vai lá na boate para cantar um louvor? Não. Você vai lá na boate para assistir um filme edificante? Não. O que tem na boate? Na boate tem luxúria, né? Meninas e meninos, né? Vestidos de uma maneira indecente. As músicas, tem umas letras assim, belíssimas, né? Umas músicas assim, olha, é impressionante, se é que dá para chamar isso de música. As músicas hoje em dia, elas estão cada vez mais descaradas, sem vergonha na cara, um troço assustador. Você vai para um ambiente onde é incentivado a droga, é incentivado o excesso do álcool. Eu lembro na minha época de adolescente, de jovem, em faculdade, uma coisa que eu não entendia. Graças a Deus não foi esse lado, não era a minha guerra, mas eu nunca entendi. Os meus colegas, eles tinham o prazer de sair, não era para tomar uma cervejinha, não, era o prazer de encher a cara e ter uma ressaca. Aquilo para mim não fazia sentido. Para vocês verem como que o pecado ele tira a nossa lucidez das coisas, né? Não era ir lá apreciar uma bebida, não, é encher a cara. Então você vai estar sendo irresponsável. Aí depois não adianta dizer que a carne é fraca, que Deus não era contigo. Você está num lugar onde o objetivo é pegar a gente, desculpe os mais velhos pela expressão, é pegar a gente. É muito comum você ver os adolescentes, jovens, às vezes se gabando de quem beijou mais. Imagina. Um lugar onde se você beijou menos de 20, você é um Zé. Isso é vontade de Deus? Então, não é pecado você entrar na boate, mas porque você vai ser irresponsável de colocar a sua vida num ambiente de pecados. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Nosso convívio familiar, nosso convívio profissional. Porque você vai dar margem. Você tem que reconhecer a sua fraqueza. Nunca diga assim, não, eu nunca... nunca vou trair a minha esposa. É lógico que você tem que ter esse pensamento, mas você pode trair sim. Você é homem, tem mulheres, reconheça a sua fraqueza, crie cercas, proteções, para que o pecado não te seduza e faça com que você caia na armadilha. Não se coloque numa posição irresponsável. Isso é responsabilidade nossa. Amém? Identifique os pecados sutis, específicos. Vocês repararam aí, eu acho que é impossível não reparar esses post-its de cor verde, limão. Tá? Isso é um presente meu para você. Tá? Eu quero dar uma sugestão para você. Você pega esse post-it, você coloque ele na sua Bíblia, não precisa ser agora. Em casa, você pega esse post-it, peça que Deus sonde o seu coração, apesar que eu acredito que todos aqui já devem ter vários pecados na mente, a não ser que você esteja se fazendo de bobo.
E você escreva, dê nome aos pecados. Procure, peça que o Espírito Santo aponte pecados específicos, sutis. Coloque lá. Escreva. Bote lá o nome. Pegue, coloque ele numa página de um versículo que vai te ajudar nisso. A gente citou alguns aqui hoje. Coloca na mesma página. Aí você pega o versículo, você marca com um lapisinho, uma canetinha, e revisite essa página até chegar o dia que você pode tirar esse post-it, amassar ele. Tem gente que gosta de botar no fogo, numa fogueira, né? Fogueira santa, seja lá o que for, fogão a lenha, isso aí não importa. Mas que isso seja um símbolo de algo que você deixou para trás, que não faz parte mais da sua vida. Não viva com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou viver assim. Não. Você nasceu de uma maneira terrível, pecadora, ímpia. Mas você conheceu a Jesus. E a vontade de Deus é que você não viva da mesma maneira. Se é para viver da mesma maneira, então para que viver com Jesus? Para que ter o senhorio de Jesus se você não quer respeitar Jesus? Cultive a prática da oração. Precisamos orar, irmãos. E orar por coisas certas. Para de pedir coisa para Deus. Se é para pedir, peça para Ele tirar esses pecados da tua vida. Se tem algo que destrói as nossas vidas, é o pecado. O que mais é pregado aí fora é prosperidade e ambição, e a gente vai ver isso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que é melhor? Ter o bolso cheio de dinheiro ou ter paz com Deus? O que é melhor? Você ter o bolso cheio de dinheiro ou paz em casa? Chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. Às vezes nós temos vergonha de confessar os nossos pecados. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado, porque todos nós somos pecadores. Quando nós guardamos o pecado para nós mesmos, o salmista vai dizer lá, né, enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. O pecado, ele nos definha. Ele nos deixa numa solidão de culpa, de desgraça. Você não precisa compartilhar para todo mundo, para qualquer um, mas tenha irmãos na sua caminhada, irmãs, onde você possa confiar, confessar os seus pecados, e que esse irmão e essa irmã possam te ajudar em oração para que você possa vencer esse pecado. Para que esse irmão e essa irmã te cobre. Seja aquele irmão que vai falar assim, e aí? Estamos vencendo? Porque senão a gente não tem para quem dar conta, a gente não quer nem dar conta para Deus, a gente precisa dar conta das coisas. Tiago vai ter um texto que eu já falei diversas vezes aqui, mas grave bem esse texto. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O processo da vitória sobre os nossos pecados está aqui, ó. Há um processo: confessar, orar e cura. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O meu desejo, o meu objetivo aqui hoje é que você saia daqui disposto a travar uma batalha. Pecados trazem consequências,
E pecado, ele não deve ser esquecido da nossa vida, não deve ser menosprezado, ele deve ser vencido. Você deve colecionar vitórias sobre os pecados. Por que eu digo isso? Porque você vai vencer um agora, mas vai surgir outro amanhã. É assim, até nós chegarmos lá no céu. Por isso que o crente tem que ansiar o céu, para parar esse negócio do pecado querer infernizar a nossa vida. Se você parar para refletir, o Evangelho, ele está presente na nossa vida. A razão dos nossos problemas vem dos nossos pecados. Vá na linha genealógica dos seus problemas e pasmem. Vocês vão chegar no pecado. Se você tiver um domínio próprio sobre a ira, muitos problemas você vai evitar dentro de casa. Estou certo ou estou errado? Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Pois te convido a olhar os frutos do Espírito, várias maneiras de amar e de combater o efeito do pecado na nossa vida. E eles devem florescer na nossa vida, amém? Vamos orar? E você fique à vontade para pegar quantos post-its você quiser.